Nas divisões a gente falou do paraíso, do Sheol, do Hades, do abismo, do Tártaro, do lago de fogo e enxofre, e depois nós começamos a ver que Jesus levou o cativo cativeiro, ou seja, levou o paraíso até o terceiro céu. E aí a gente viu que depois de Jesus, as pessoas que morrem com Cristo vão para o terceiro céu e, infelizmente, quem morre sem Jesus vai para o inferno. Mas vamos falar um pouquinho sobre o céu, o trono de Deus. Naquela apostila que eu mandei, eu falo só sobre o primeiro céu. O livro de Enoque, o livro de Adão, eles tratam bastante sobre isso. Mas depois você dá uma lida na apostila, na dúvida com relação. Eu falava só o primeiro céu, o terceiro céu é o trono de Deus, o segundo céu é o céu onde está aí as potestades, dominadores. Dominadores estão na terra, mas as potestades, anjos caídos. Vamos voltar em 2 Coríntios 12, 2, e verso 4, a visão do apóstolo Paulo, falando um pouquinho sobre o terceiro céu aí. 2 Coríntios, capítulo 12, o verso 2 e 4. Eu conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso. Eu vi palavras inefáveis, as quais não é lícito o homem proferir. E aí depois ele vai continuar. Vamos, Ezequiel 1:4, onde que fica aí o trono de Deus? Ezequiel capítulo 1, verso 4. O terceiro céu, que a gente tem que entender. Primeiro, segundo e terceiro céu, eles coexistem ao mesmo tempo, no mesmo espaço e lugar. Como é que a gente vai entender isso aí? Ah, Depois a gente pode trabalhar mais sobre isso. Deus está em todo lugar. Então, todo o espaço do universo é preenchido pela presença de Deus. Não foge isso. Eu acredito que isso não seja difícil de entender. Dá uma lida naquela apostila, você vai entender essa questão do mar de Higgins, lá, o Oceano de Higgins. Ele fala muito sobre isso aí, o cientista. Mas o segundo céu, então tem o primeiro e terceiro céu de uma maneira coexistente. O segundo céu, já no meu entender, ele é limitado ao nosso sistema solar. Ele está preso aqui, né? De alguma maneira, o querubim que era responsável, que seria Satanás, que era responsável por ordenar, organizar, e esse está preso aqui. Não sei dizer se outro sistema, talvez, não, isso aí é só especulação, entendendo que cada querubim cuidasse de uma estrela aí, e caíram vários aí, eu poderia abranger essa ação do pecado na Via Láctea. Acredito que não mais que isso. Mas também tudo é especulação. A gente pode trabalhar depois nisso aí. Então vamos lá, Ezequiel capítulo 1, verso 4. Olhei, eis que um vento tempestuoso vinha do norte, e uma grande nuvem com fogo, e revolvesse o resplendor ao redor dela. E no meio disto uma coisa como metal brilhante,
que saía do meio do fogo. O meio dessa nuvem saía a semelhança de 4 seres viventes. E aí, né, cuja aparência ele tinha a semelhança de homem. Cada um tinha 4 rostos, como também 4 asas. As suas pernas eram direitas, e as plantas de cujos pés era como de bezerro, e luzia como brilho de bronze polido. Então, ali, o profeta, né, Ezequiel, vai ter uma visão, e ele está na região da Babilônia, da Mesopotâmia, e ele olha para a região ali da Ásia, da Rússia, mais ou menos ali no meio, por causa que ele está ali nessa região do crescente fértil. Então ele olha e ele vê. Leria Isaías 14:13, vamos ler Isaías 14:13, e aí ele deixa mais claro essa percepção, né, que o trono de Deus ele fica no sul. Olha só, aí Satanás falando, vou ler o verso 13, que daí você vai entender melhor. Tu dizias no teu coração, essa fala é de Satanás, eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus. É por isso que eu falei. Então, assim, eu não sei se ele entendia, Satanás não é bobo. Ele sabia que não podia ser maior do que Deus, mas podia ser maior do que quem está no nível dele, ou seja, os querubins. Eu subirei aos céus acima das estrelas de Deus e exaltarei o meu trono e o monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Ou seja, o trono de Deus fica ao sul, e ele entendeu de fazer é, o trono dele ao norte. Quando você tem o eurocentrismo, isso na idade moderna e até na idade contemporânea, a gente vê essa supremacia do hemisfério norte e se colocando como superior acima da América do Sul, do continente africano, do sudeste da Ásia, como se, infelizmente, eles parecessem mais inteligente, mais rico em tudo, mais sábio, que não é toda a verdade. Tem um recorte histórico aí que permitiu isso, lógico. Nós fomos subjugados aí, a América do Sul, desde a colonização, mais de 300 anos, quando começa aí as primeiras gritos de independência na América do Sul. E aí a gente já sabe um pouco da história, sabe como é que vai acontecer isso. Inclusive até os mapas, né, as projeções cartográficas aí de MacArthur, ele põe o hemisfério norte como se fosse até maior do que o hemisfério sul, né, em proporção. Então a gente vê essa necessidade de exaltação do norte. Talvez influência de Satanás, com certeza. Mas a gente entende isso, que aí ele sobe e ele quer colocar. Só para a gente entender que o trono de Deus está no sul e ele não se incomoda com isso, né? E isso é coisa de mente pequena. Quem é maior, quem é melhor, quem é mais rico, quem é mais sábio, isso é coisa de mentalidade pequena. Porque aquele que é grande não se incomoda com isso, né? Eu não me incomodo com a formiga, né? Ninguém se incomoda com a formiga. Nossa, peraí, deixa eu ver aqui a formiga aqui, se ela pode, né? Ou as galinhas, fazer uma fuga das galinhas. Isso é desnecessário. Assim é Deus com relação ao que foi criado. Deus sempre existiu e permanecerá existindo. Satanás nunca existiu e passou a existir pela vontade de Deus, não Satanás, né? Um anjo de luz. Satanás, ele foi um nome dado depois da queda pelas atitudes dele. Infelizmente, as ações
trocar o nome do anjo de luz, que deveria ser. E aí serei semelhante ao Altíssimo. Olha aí, no monte da congregação. Pensa, o cara se achou, né? E, contudo, serás precipitado para o reino dos mortos. E a gente viu, no mais profundo abismo. Onde ele foi? Um abismo. Vai ser lançado durante 1.000 anos. É, e aí, depois, ele vai ser lançado no lago de fogo e enxofre, depois de 1.000 anos. Então, assim, o dele está guardado. E já é fato. E aí ele vai dizer toda a história. E depois a gente pode até falar um pouco mais sobre esse ser aí angelical que virou um demônio. Vamos para Jó 26, verso 7. Jó, capítulo 26, verso 7. Então, se a gente entender que o terceiro céu ele fica no sul, o segundo céu ao norte, podemos entender que o terceiro céu está acima de todos os céus. O primeiro céu é o que eu vejo, onde eu respiro, onde eu moro, onde você e eu moramos. O segundo céu não é o lugar onde a gente quer ver nem estar. Infelizmente, é esse céu que confunde as pessoas, essa questão sobrenatural, as coisas voarem, é, esses demônios, visões que aparecem, esses seres malditos aí, Deus que me perdoe, que trazem a confusão na mente de toda a humanidade, a saber, as obras da carne, como nós lemos lá em Gálatas capítulo 5, influenciando os governos, as nações. Está tão confuso isso, assim como foi nos dias de Sodoma e Gomorra e nos dias de Noé. Nós estamos vivenciando exatamente esse mundo sodomita, edomita, né? que, que onde o que vale é o que eu quero, não o que é em prol de toda a humanidade, ou seja, em prol da vontade de Deus. Mas Jó, capítulo 26, o verso 7, vamos lá. E ele aí falando, né, sobre o próprio Deus. E ele estende o norte sobre o vazio e faz pairar a terra sobre o nada. Você já pensou nisso aí? Então ele fala a respeito da Sibéria ali, ah, o vasto norte vazio. Lembra que eles estão entre a pré-história e a antiguidade, né? Eles estão ali falando o que acontece, e ele estende do norte sobre o vazio e faz pairar a terra sobre o nada. E aí ele fala, ó, prende as águas em densas nuvens e as nuvens não se rasgam debaixo dela. Está falando das nuvens, do céu. Ó, a percepção que eles tinham, né? Encobre a face do seu trono e sobre ele estende a sua nuvem. Traçou um círculo, e aí ele está falando da atmosfera, e a gente vai da troposfera até, né, exosfera, e aí o espaço sideral, e aí ó, traçou o círculo da superfície das águas até os confins da luz e das trevas. As colunas do céu tremem e se espantam da sua presença, como a sua força fende o mar e com o seu entendimento abate adversário. Pelo seu sopro aclara os céus e a sua mão fere o dragão veloz. E aí, ó, veloz é falando sobre Satanás, né? Eis que isso são apenas a orlas dos seus caminhos. Ou seja, sabe aquela aba da roupa? Só ali o começo do caminho de Deus. Que leve sussurro temos ouvido dele, mas o trovão do seu poder, quem o entenderá? A ira de Deus, quem saberá? É tão tremendo
E vamos pensar que o livro de Jó foi o primeiro livro escrito, foi escrito por Moisés, provavelmente quando ele estava junto com Jetro, fugindo do Egito, os 40 anos que ele ficou ali, com o Jetro, e aí ali ele vai casar, e ali ele vai ter filhos, e ali ele vai ter o chamado da sarça ardente para voltar para o Egito. Lembrando que o livro de Jó ele foi escrito, não tem a data, provavelmente aí talvez idade dos metais, é, a, a era do bronze aí, e porque foi falado. E aí vem a escrita, e aí ele começa a escrever. Moisés vai escrever. Então, o que a gente tem que entender é que é, é, esse céu, nós temos aí os três céus, né, envolvidos. Ele fala aí que Jó do primeiro céu, envolvido a atmosfera, tudo, e aí a presença de Deus nesse céu e a influência do segundo céu, que é onde habita Satanás e os anjos dele. Quando a gente chama de inferno, é uma questão de inferioridade, está abaixo de, né? Não, e não é uma questão assim, porque o universo é tão vasto, é tão difícil a gente mensurar a localização, dizer que, não, ó, o inferno, se você for é, no centro da Terra, você vai encontrar o inferno. Claro que não. É um ambiente, é como uma outra dimensão. E a gente falou lá em Gênesis 10, a questão da Torre de Babel. O fruto da árvore continua ali no mesmo lugar, a árvore da vida. Eu não enxergo, e nós não enxergamos porque existe um querubim com a espada desembainhada, ou seja, todo mundo que chega perto perde a vida. Isso é fato. E então, assim, uma dimensão está lá no mesmo lugar. Eu e você não conseguimos ver por causa do pecado que existe em nós. Isaías 40, vamos para Isaías 40, verso 22. Isaías capítulo 40, verso 22, falando ainda sobre o céu. Isaías 40, verso 22, ele diz assim, o profeta, né? Isaías, o primo de Uzias. Ele é, ele é o que está sentado sobre a redondeza da terra. Aí, de novo, falando sobre a forma da terra. Olha só, então o que os astronautas, né, Yuri Gagarin, lá o primeiro astronauta que foi para o céu, o russo lá, e falou a Terra é azul e redonda, né? Lá na antiguidade eles já sabiam que a Terra era redonda. A Idade Média depois falou que ela era retangular e tem uns desprovidos aí que fala que a Terra é quadrada, né? Plana, mas bobeira. Vamos lá. Ó, sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. Então a gente já, o próprio profeta aí já descreve essa questão, né, dos ter vários céus, né? Ele já faz essa menção. Ele é quem reduz a nada príncipe e torna em inutilidade os juízes da terra. Né? E aí, mas foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu trono, já se secam. A parábola do semeador aí, né? Mal foram plantados, ou seja, falando da finidade do ser humano. 120 anos, mal foi plantado, já morre. Né? A, a ganância do ser homem em tentar perpetuar o seu nome, o que eles chamam de legado, né?
deixar um legado para a humanidade, sopra e desaparece. Talvez você vai lembrar de alguns nomes que foram marcar a sua época, assim, quem viveu na geração da década que nasceu em 70, eu digo isso por mim. Então, nós tínhamos nomes que apareceram lá, é, e aí teve celebridades na Copa, nomes que hoje as pessoas pouco falam, né? E daqui a uns anos ninguém vai nem lembrar mais do Pelé, né? E se falavam tanto, e outros nomes, que, nossa, ganharam medalhas, né? O próprio Ayrton Senna. Então, assim, era são grupos que aparecem, não estou falando que era uma questão de ser mal ou ruim, não, não é isso. É que a humanidade ela vive pouco tempo. Pessoas boas fizeram diferença, legados importantes, como Martin Luther King, acaba demorando mais a desaparecer pela ação que fizeram, né? Outros nomes proeminentes do Evangelho que eu e você conhecemos, como Billy Graham, mas o restante pouco sabe dele, né? E olha que foi um homem que fez diferença, Spurgeon, e aí Fini, tantos outros moráveis que a gente podia citar aí, os moráveis, né, lá do Conde Zinzendorf, mas são pessoas que o que perpetua mesmo é quem está aqui na Bíblia, né? Esses nomes, certamente, como a mulher que lavou os pés do Senhor Jesus, não se sabe o nome, mas Jesus falou que toda vez que for contado a palavra de Deus, ela vai ser citada. Imagine, isso é um legado, com certeza. Isso aqui já passou gerações e aí as pessoas ainda sabem quem foi Davi, quem foi Golias, não é verdade? E Jezabel, e Acabe, todo esse povo aí na palavra de Deus, Sansão, Dalila, você vai saber, os apóstolos, porque tem algo que é eterno aqui, que é a palavra do Senhor. Então, Isaías 63, verso 15, vamos para Isaías 63, verso 15. Então, ele vai falando aí sobre características da construção do céu. É só para você ir entendendo, são vários textos, e aí você vai montando esse pensamento. Isaías 63, o verso 15, olha só, 63, verso 15, o profeta Isaías ainda, ele vai citar, Isaías é um livro muito interessante. Você pode ler ele, é como se fosse um Novo Testamento no Velho Testamento. Livros que são, assim, Isaías e Romanos. São os dois livros que marcam e selam a Bíblia. O restante vai ornar com esses dois livros. Mas Isaías e Romanos são os livros assim que mostram a glória do Senhor de uma maneira, todos mostram, mas você pode entender da criação à salvação. E isso é o que mais importa, a salvação de Jesus. O livro de Isaías é um livro messiânico, para mim, extremamente messiânico. Isaías 63, verso 15, ele vai dizer assim, ó, atenta do céu e olha da sua santa e gloriosa habitação, ou seja, Deus olhando do terceiro céu, e onde estão o teu zelo e as tuas obras poderosas, ternura do teu coração e as tuas misericórdias se detêm para comigo. Mas tu é nosso Pai, ainda que Abraão não nos conhece, Israel não nos conhece, tu, ó Senhor, és nosso Pai, nosso Redentor, e o teu nome, desde a antiguidade. O Senhor, por que nos faz desviar dos teus caminhos? Por que endurece os vossos corações?
para que não temamos, volta por amor dos teus servos e das tribos da tua herança. Só por breve tempo foi o país possuído pelo teu santo povo. Nossos adversários pisaram o teu santuário. Tornamo-nos como aqueles sobre quem tu não dominaste e como os que nunca chamaram pelo teu nome. Nossa, é tremenda essa oração. Isaías vai falar, e aí você pode entrar como aquele povo que não é reconhecido pelo povo de Israel, mas que Deus chama pelo nome e quer nos presentes. E aí, ó, o céu, Deus está lá no trono dele. Isaías não mostra o que o diabo quer, mostrar que Deus está no alto sublime trono e aqui embaixo está fervendo e Deus está nem aí, como são os deuses da mitologia grega ou romana, que os deuses mais parecem gente do que na verdade são, né? Porque eles são extremamente carnal, cheio de falhas, cheio de coisa, um matando o outro, né? O Cronos, o deus, comia os filhos, né? Fazendo uma alusão com o tempo que os filhos morriam, e aí Zeus vai lá e mata o pai com seus irmãos e toma, todas essas coisas. E, na verdade, elas contam histórias e, com o passar do tempo, essas histórias se tornaram mitos. Né? E, assim por diante. Mas que a gente vê que o céu de Deus está aí no terceiro trono. Atos 1:9, vamos falar aí, ó. O céu sempre vai ficar para cima, né? O inferno para baixo, o inferior, e o céu para cima. É importante falar isso, né? Porque o diabo, infelizmente, tem enganado o povo dizendo. Por que as pessoas se deixam enganar por Satanás? Porque ele dá a ela uma sensação de poder. Essa que é a questão. Exatamente isso. E a pessoa se acha. O verso 9 do capítulo 1, dita essas palavras, foi Jesus elevada às alturas, à vista deles, e uma nuvem encobriu os seus olhos. Jesus foi subindo na região da troposfera, a primeira camada da atmosfera, as nuvens ficam nessa camada, e aí desapareceu, subiu aos céus e está sentada à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. Segundo Reis, capítulo 2, verso 11, nossa, correr aqui. Segundo Reis 2, verso 11, vamos lá, ó, e lhes disseram valor. Segundo Reis, vamos lá, 2, 11. Ó, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, nossa, o arrebatamento de Elias aí, olha só. Gente, isso é tremendo, hein? Carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro. Lembra dos cavalos lá de Apocalipse, os demônios, coisa horrorosa, fake, dói. Agora, olha só, cavalos de fogo, isso aí não dá medo, muito pelo contrário. É, e Elias subiu aos céus num redemoinho. Nossa, o arrebatamento de Elias, né? Eliseu estava vendo ali, de repente veio um cavalo de fogo e começou a circular assim, pegou Elias e foi subindo no redemoinho. É tremendo, isso aí é outro nível de arrebatamento. É isso aí que eu quero. Vamos lá para Apocalipse 4:22, isso é arrebatamento, hein? O negócio é tremendo. Apocalipse 1:3, ainda falando sobre os céus aí, Apocalipse capítulo 1, verso 3, a gente já vai finalizando aqui. Tanta coisa, gente. Deus nos permita aí, né? Ou não, volte logo, né? Que também já eu anseio por isso. Bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem a palavra da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Então, grava isso aí no seu coração, o tempo está bem próximo. Vamos para 4, no verso 22. 3 e 4, não, volta ali. Deixa eu ler só o versículo 4 aqui. Apocalipse 1, 3 e o 4, desculpa aí.
Um, três, quatro. João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz aos outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante, olha só, do trono, lá o terceiro céu, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunho, primogênito dos mortos. Lembra que nós falamos ali? Primogênito dos mortos. Ele que é o caminho, o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Amém? Amém. Ó, vamos ler Apocalipse 22, verso 4 e 5, só para terminar. Apocalipse 22, já que está aí, o verso 22 e o verso 4. Nós vamos ler rapidinho aqui, ó. Contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite. Acabou. Nem precisam eles de luz de candeia, nem luz do sol, porque o Senhor Deus brilha lá sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Gente, aqui, ó, o novo céu e uma nova terra. Quem viver, verá. Eu e você vamos ver. Amém? Nós vamos ver. Não tem necessidade mais da estrela. Nosso sol, ele é finito. Demora, mas acaba. E nós não vamos precisar dele, porque a glória de Deus vai iluminar nossas vidas. Pensa, meu Deus, lindo isso, né? Então, nós estamos falando um pouquinho dos céus aí, e na próxima semana a gente continua. Espero que você tenha entendido. É muita coisa mesmo para absorver, mas isso é importante porque essa é a base para a gente entrar no livro de Apocalipse. Amém? Ó Pai, eu quero agradecer por essa manhã, por esse dia, que Teu Espírito Santo venha sobre nossas vidas, nos encher com a Tua graça, nos encher com o Teu amor, e que tenhamos um dia ricamente abençoados na Tua presença. Obrigado por cada um que se dispôs a estar nessa manhã conosco, e aqueles que vão ouvir depois, mais tarde, no nome de Jesus. Amém. Amados, que Deus abençoe a cada um de nós. Tenha um bom dia aí na presença de Jesus.